Salve, 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 galera! Hoje é um bate-papo aqui do Caminhando com a Palavra. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Fel, né? Fernando vulgo Fel. E hoje ele vai dar algumas dicas aí sobre... A gente vai bater um papo aqui. O tema de hoje é por que as pessoas saem da igreja. Mano, por que as pessoas saem da igreja? Eu não sei. Eu não sei porque elas mesmas são a igreja, então não tem como você sair de você mesmo, entende? Então assim... Mas se eu pudesse falar assim pra você, mano, se você pudesse me dar três coisas que faz com que as pessoas saiam, o que falta nelas pra ela ter abandonado? Então o primeiro ponto, a gente precisa entender que a pessoa é a igreja. Certo. Então você é a igreja, não tem como você sair de você mesmo. Mas também temos a igreja templo, né? A comunidade dos santos. E aí, se a pergunta é por que as pessoas saem da comunidade dos santos, Isso. é porque elas perderam o foco em alguma coisa. Ou no principal, que é Cristo, a cruz, né? Se a gente for ver, Jesus ele nos conta diversas parábolas. O primeiro ponto é que nós precisamos entender que há joio no meio do trigo. Então, a partir do momento que nós Essa já é a luz, né, que já acende. passamos a olhar o trigo, a partir do momento que a gente está olhando o trigo, beleza. Mas a gente precisa entender que tem joio. E aí quando a gente começa a olhar para o joio, vai ter problema, vai ter coisas erradas. E aí, eu tô saindo da igreja por causa de fulano, beltrano, ciclano. Então, primeiro a pessoa está perdendo o foco, né? Do que realmente Cristo é, quem Jesus é e o foco de Deus. Se você pudesse falar assim, 3 pontos, seria negativo, né? 3 pontos que fazem as pessoas sair. Quais seriam esses 3 primeiros pontos? Então, o primeiro é esse. Primeiro, ela está perdendo o foco. Segundo ponto que faz com que uma pessoa saia da igreja é a falta em busca do alimento. Então, assim, a pessoa precisa se alimentar, ela precisa se alimentar de Deus. E aí ela vira apenas um consumidor daquilo que está sendo proporcionado. Então ela vai para um louvor, ela vai para ouvir uma palavra, então ela se identifica com as músicas X. Por exemplo, sobre o alimento, tem muita gente que entende que se alimentar da palavra é ouvir o pastor, por exemplo. Você acha que seria... Começa o erro daí por aí também? Não, ouvir o pastor é buscar o alimento, mas ela precisa se alimentar em casa, né? Ela precisa orar, ela precisa ler a Bíblia. Mas para aquele cara que não tem um linguajar muito cristão, se alimentar e que os caras estiver pensando em arroz e feijão, o que seria esse alimento? Esse alimento é o mesmo que Jesus responde a Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se a gente tiver que olhar toda a palavra que já saiu da boca de Deus, abre a palavra. O Antigo e o Novo Testamento. Eu acho que até em 2 formas, né? Tipo, ler a Bíblia, a palavra, Sim. E a oração, Sim. né? Que são a junção aí, como fosse o alimento. E as demais práticas espirituais, né? Jejum é importante, né? A questão do dar a esmola é importante também, você entendeu? Então, eu acho que é E ainda assim, se você me desse a oportunidade, eu inverteria. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que ler a palavra e tem que buscar se alimentar, certo? Segundo ponto é não olhar para o joio. Vai ter joio. Você entendeu? Vai ter joio. E o terceiro ponto, eu acho que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Que vai falar, Deus destinou uns para apóstolos, profetas, mestres, né, evangelistas, pastores, a fim de que vocês não sejam mais meninos na fé. Eu acho que a pessoa, quando ela está em Cristo, ela está buscando o Senhor, ela precisa se amadurecer. Tem o desejo para se amadurecer na fé. Então, se ela não se amadurece, ela continua como um menino na fé. E o menino é um menino, uma criança é uma criança. Pai, eu quero leite. Não, você não vai tomar leite, você vai comer comida. E aí ela faz birra. Não, eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Sendo que já está na hora de sair do leite e se alimentar. Então a pessoa precisa crescer dentro do reino e ser usada para fim de que todos atinjam a estatura do varão perfeito. Então, para a gente finalizar, se a gente
para falar ali para a galera que curte o Caminhando com a Palavra, você poderia deixar 3 dicas, né? Assim como eu pedi 3 dicas assim, cara, ó, segue essas 3 primeiras e essas 3 primeiras vão te levar a um amadurecimento onde você não vai ligar, porque às vezes nós trabalhamos de 2 formas. Uma galera que sai da igreja completamente, do templo que eu me refiro, né, se desalinha, e outros que saem de uma igreja e vai para outra, porque alguma coisa não foi muito legal, ele decidiu ir para uma outra igreja. Então, o que você me diria assim, cara, para as pessoas entenderem que no máximo, se ela não está gostando de uma, ela no máximo ela vai para uma outra, mas não vai abandonar o evangelho. Ela só fez essa troca de, vamos dizer, de placa, né? Mas qual as 3 palavras você diria para ela? Ó, faz isso aqui que você vai crescer e nada vai te abalar para você desistir do caminho. Do caminho, agora eu me refiro ao caminho eterno, ao caminho da palavra de Deus. Tá. Então, para quem está mudando de igreja, às vezes está mudando de igreja porque, sei lá, tem algo na sua igreja, comunidade que não atenda a sua expectativa, e pode acontecer normal, show, por uma comunidade de fé que atenda, mas assim, bem provável que daqui 2, 3 anos você vai encontrar as mesmas dificuldades, tá bom? Mas às vezes é o momento de maturidade cristã da pessoa. Então, primeiro, mudou de igreja, nunca deixa de ler a palavra, nunca deixa de orar. E assim, tente encontrar um grupo, uma célula, um PG, um PGM, um lugar que você se sinta em comunhão com os irmãos, porque aquele lugar vai fazer com que você não se apague. Vai ser um prazer. Até o pessoal usa muito essa linguagem, encontrar sua tribo, né? Tenta encontrar uma galera que vai caminhar com você, isso é importante. Tá bom? Segunda coisa, não deixe de olhar pro trigo, continue olhando pro trigo, tá? Não foque no joio. Entendeu? Então, assim, provavelmente... Pega os bons exemplos dentro da igreja. Pegue os bons exemplos. Vou pegar sempre os bons exemplos. Às vezes você está saindo dessa igreja indo para outra porque você, pegou por algum momento, olhou pro joio. Né? Então, joio vai ter em qualquer lugar, mano. Então, não olhe pro joio. Foque no trigo, nos bons exemplos, né? E potencialize eles. Né? E terceiro... Aquilo que você foca, mano, você acaba expandindo. Seja ele bom, seja ele ruim. Exatamente. Então, e o terceiro tente encontrar alguma coisa, não para que você gere um ativismo dentro tô fazendo um monte de coisa na igreja, mas com que você veja propósito e você veja um chamado de Deus para você nisso. E até falando sobre propósito, acho que será que não é por isso que às vezes as pessoas não encontrou o seu propósito e é isso que faz com que ela também mude de comunidade de fé? Ela não tem um propósito. Pode ser. Acho que poderia ser até achar esse propósito, né? Poderia. Porque assim, na verdade, a partir do momento que você se converteu, seu propósito é Cristo. Né? Cristo ele vai falar, ele vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a partir daquele momento, você abandona tudo e você segue ele. O propósito passa a ser ele. Né? Então, pode ser. Mas... para essa galera eu dou essas 3 dicas, né? Então, continue firme na palavra, oração, nas práticas espirituais. Encontre uma comunidade onde você consiga encontrar realmente o trigo. E terceiro, tente buscar um crescimento espiritual nesse lugar, para que Deus te use, encontrar o seu chamado dentro dessa comunidade. Agora, para aqueles que deixaram a igreja, não querem, não vou mais para a igreja, não quero mais nada, não quero saber de nada, é bem provável que nunca entenderam o propósito, né? E às vezes foi ferido, porque o joio ele vai fazer isso mesmo, o joio vai ferir. Vai abrir feridas, né? O joio vai abrir feridas, o joio vai magoar, o joio vai decepcionar. Esse é o propósito dele, acontece, né? Isso. A questão e aí, você vai deixar ele fazer o papel dele, você não vai fazer o seu? Isso. Entendeu? Mas aí ele fez uma coisa, mas Jesus vai falar para você perdoar, não é verdade? Porque à medida que você perdoa, você é perdoado. À medida que você não perdoa, você não é perdoado. Né? Então, para aqueles que abandonaram, volte aí para a casa do Senhor. Existe muito trigo, né? E com certeza o Senhor, Ele quer usar a sua vida.
Amém. Então, ó, se gostou, compartilha e lembre-se, você é imagem e semelhança do Criador. Pregue a palavra com as suas ações e reações. Tamo junto.